Olá pessoal que curte aqui o canal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a pesquisa MDA, feita pelo Instituto MDA, pela empresa, e divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes. Qual a importância dessa pesquisa? É que ela traz muitos dados interessantes. Eu consegui acesso ao relatório completo da pesquisa e vou agora trazer para vocês os detalhes, tentar destrinchar esse relatório. Ele traz más notícias para o atual presidente. Os dados mostram que o atual presidente da República não está, digamos assim, numa boa situação na opinião pública. Muito pelo contrário. A pesquisa revela que esse é o pior momento da gestão de Jair Messias Bolsonaro desde que começou o governo. E por que essa pesquisa é tão importante? Essa pesquisa é feita pela CNT, pela Confederação Nacional dos Transportes, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, lá pelos idos de 1993, a pesquisa já tinha a sua primeira edição. E continuou. Eles têm um relatório aí, um histórico de pesquisa, que vem desde o governo de Fernando Henrique, passando pelo governo de Lula, depois Dilma, depois Temer, depois Jair. E a situação do atual presidente não é nada boa. Essa pesquisa é bastante confiável, a CNT-MDA, uma das pesquisas mais confiáveis, porque tem uma série histórica e, vamos combinar, a Confederação Nacional dos Transportes não é bem uma instituição que queira agora manchar seu nome divulgando uma pesquisa fraudulenta. Então, é uma pesquisa confiável, a meu ver. E ela traz dados que são muito interessantes. Eu separei eles aqui para a gente avaliá-los juntos. E eu convido você nessa viagem aqui pelas páginas da pesquisa, que tem muitos dados interessantes. Vamos começando aqui. A pesquisa, como eu disse, é CNT-MDA. Esse é o relatório síntese, o relatório completo. Essa, como eu disse, é uma pesquisa que já foi feita várias vezes. Nós estamos na rodada 49. E essa rodada de pesquisas foi feita entre o dia 1º ao dia 3 de julho e divulgada no dia de hoje. Aqui nós temos os dados técnicos da pesquisa e ela traz a avaliação do governo, a expectativa das pessoas em relação ao futuro e alguns dados conjunturais, como intenção de voto para presidente, limite de votos em segundo turno, gestão da pandemia, economia, reforma administrativa, privatizações, política, urnas eleitorais, educação, imprensa, internet, redes sociais, e a avaliação do governo e o desempenho do presidente estão em 2 anexos a esse relatório. Então, vamos aqui aos dados completos. É uma pesquisa feita em 5 regiões do país, com 25 unidades da federação, em 137 municípios. Foram 2.000 entrevistas, 2.002, margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% do nível de confiança e 20% dessa pesquisa tem checagem de amostra. E o que é que isso quer dizer? É que os dados coletados foram checados novamente, ou seja, é uma pesquisa que foi auditada. É por isso que ela se torna uma pesquisa confiável. Então, está aqui os dados técnicos da pesquisa, vamos para os resultados. Primeiro, a avaliação de governo, que mostra um crescimento dos dados de péssimo, de 25 em fevereiro para 36 em julho. De ruim, também aumentou de 10 para 11. Então, a avaliação positiva, que é somando ótimo e bom, está em 27,7, e a avaliação negativa, que é a soma de ruim com péssimo,
está em 48,2%. E você tem um gráfico que mostra que a avaliação negativa é muito maior do que a positiva, e algumas pessoas, 22,7%, consideram o governo regular. No histórico de avaliação do governo Bolsonaro, isso aqui é um dado importante, é por isso que aqui está, você vê 48 é o pior momento do governo. O governo já esteve com uma avaliação mais positiva que negativa. No início do governo, em fevereiro de 2019, o governo tinha 39% de avaliação positiva, 19% de negativa. Isso se inverteu, não? Foi para 39% em agosto de 2019, depois caiu de novo, aí subiu com a pandemia, caiu em outubro de 2020, caiu bastante, e depois subiu e está mostrando uma tendência de alta, porque desde a última pesquisa, em fevereiro, que mostra uma tendência aí de subida da avaliação negativa do governo. São dados importantes. Aqui a aprovação pessoal do presidente Jair Bolsonaro. 62% dos brasileiros desaprovam o presidente, contra 33,8% que aprova. Esse tipo de dado, ele mostra uma coisa muito importante. É que é muito difícil, basicamente quase impossível, um presidente, um governador, um prefeito se reeleger numa situação como essa, aonde a maioria, 62%, esse índice, ele é tolerado até 60%, mas depois de 60%, quando começa a partir para mais de 60% de desaprovação, a chance de reeleição cai significativamente e não há nenhum registro de candidato à reeleição que conseguiu se reeleger quando tinha uma desaprovação maior do que 60%. Então, esse é um dado muito importante. Continuando aqui com outros dados, o histórico de aprovação do presidente, aqui o pior momento também, não é? Ele que tinha 57% de aprovação no começo do governo, caiu para 41%, depois subiu para 48%, caiu para 39%, subiu para 52%, e desde outubro de 2020 vem caindo, né, significativamente a sua aprovação, chegou agora a 34%, com 63% que desaprova o presidente. Outro dado relevante também aqui é a avaliação para governador e para prefeito, que eu vou deixar para trás, porque aqui nosso objetivo é avaliar o presidente e o governo federal. Então, aqui a expectativa para a situação do emprego no país nos próximos meses. Por incrível que pareça, as pessoas estão mais otimistas, né, dizendo que vai melhorar. 41,4% dizem que é possível que vá melhorar. Isso vem melhorando, né? Você vê que em outubro de 2020 era 36%, caiu para 28%, agora em julho está em 41,4%, muito provavelmente porque as pessoas estão vendo que a vacinação está avançando. E aí, com o avanço da vacinação, as pessoas imunizadas, é possível que o emprego melhore. Então, há uma expectativa positiva, segundo a pesquisa. A expectativa em relação ao emprego, aqui não é a mesma em relação à expectativa da renda mensal do entrevistado nos próximos 6 meses. E você vê aí que a maioria acha que a renda vai ficar igual. 53,2% disseram isso. Pouca gente otimista, né, achando que vai aumentar, mas há um índice aí cada vez mais otimista, né, de aumento. Entretanto, os mais realistas, eu acho que aí forma a maioria, acham que a renda vai ficar igual. Aqui nós temos a situação da saúde no país nos próximos 6 meses. 43,6% acha que vai melhorar,
é a maioria, contra 19,5% que acha que vai piorar. E um dado que também chama a atenção, que diz respeito à segurança pública. No país aqui nós tivemos sempre uma preocupação muito grande com a segurança pública, e agora a maioria, aí, 50%, está dizendo que vai ficar igual, nem vai piorar, nem vai melhorar. No que diz respeito à conjuntura eleitoral, conjuntura para as eleições, que um dado relevante, que é a intenção de voto espontânea. A diferença entre espontânea e estimulada, você sabe, a espontânea chega-se para o entrevistado e pergunta, né, o pesquisador, em que você vai votar para presidente? Aí, espontaneamente, a pessoa diz. Nesse caso, a maioria, 38,9%, disseram que estão indecisos. 27% votam em Lula, 21% em Jair, 1% em Ciro. Depois vem Sérgio Moro, João Dória e outros. Aqui nós temos a intenção de voto estimulada para presidente. E nessa intenção de voto estimulada, Lula ganharia o primeiro turno com 41,3%, seguido por Jair Bolsonaro com 26,6%, Ciro e Sérgio Moro com 5,9% cada, João Dória com 2,1%, Henrique Mandetta com 1,8%, e brancos e nulos 8,6%, indecisos 7,8%. A leitura que se faz aqui é a seguinte, a leitura que eu faço é que esse retrato do momento, que pode mudar, vai mudar com certeza, ele não mostra um Lula vencendo no primeiro turno, mas mostra um Lula que vai vencer o primeiro turno das eleições. E se isso acontecer, se isso se materializar, né, no futuro, se isso está para se materializar no futuro, melhor dizendo, é provável que essa intenção de voto aumente, porque a tendência, segundo os dados da pesquisa, é essa. Você vê que quando perguntado aqui, preferência para as eleições para presidente da República no próximo ano, Lula ganhe as eleições e volte a ser presidente. É a expectativa da maioria, 40%. Algum candidato que não seja ligado a Jair Bolsonaro nem a Lula ganhe as eleições para presidente, 30%. E Jair Bolsonaro ganhar e continuar por mais 4 anos, é a expectativa, a preferência de 25% dos entrevistados. A maioria, a grande maioria, aposta numa vitória de Lula ou de um candidato que não é ligado nem a Lula nem a Jair. Um candidato que ainda não surgiu, né? Pelo menos ainda não aparece pontuando nas pesquisas. A pergunta aqui é: o que é mais importante para as eleições para presidente da República no próximo ano? E a maioria, 45%, disseram que é Jair Bolsonaro não ser eleito. E 27% disseram que era Lula não ser eleito. Que mostra aqui uma rejeição muito grande, né, ao atual presidente. Como mostra aqui esses dados. A possibilidade de voto em Jair Bolsonaro para presidente, aqui, 61,8% disseram que não votariam nele para presidente de jeito nenhum. O que tem a ver, se conecta, repare, com aquele dado sobre a aprovação do governo, da reprovação, né, do governo, a desaprovação, acima de 60%. E a possibilidade de voto em Lula para presidente, também não votaria nele de jeito nenhum, 44%. Lula tem uma rejeição significativa também no que diz respeito às eleições. Aqui a rejeição de Sérgio Moro, a possibilidade de voto em Ciro Gomes, uma rejeição de mais de 50%, possibilidade de voto em João Dória, com rejeição maior do que a de Ciro,
o que chama a atenção, não é? E de Henrique Mandetta, que tem aí 51,5%, acima de 50% de rejeição também. Aqui, uma comparação da intenção de voto estimulada para presidente em segundo turno. Uma hipótese de segundo turno, Lula ganharia com 52,6% dos votos contra 33,3% de Jair. E isso se repete não só com o Lula, mas com o Ciro Gomes, que também ganharia do Jair, de 43 a 33, e também em relação ao João Dória. Não, aqui no Lula contra o João Dória, Lula ganharia. Não? E perguntado se a opinião, né, das pessoas era que nós temos bons candidatos nas eleições do ano que vem, a maioria acredita que tem bons, né? E aqui uma avaliação da pandemia do coronavírus. A maioria, nenhuma novidade, 57% dos entrevistados desaprova a forma como Jair Bolsonaro está fazendo a gestão do combate à Covid-19. E repare que aqui tem uma inversão, né? No começo, aqui em outubro de 2020, a situação era de aprovação. 57% aprovaram e 39% desaprovavam. Só que com essa segunda onda, as coisas mudaram e se inverteram, literalmente. O número de quem desaprova, que era 39%, foi para 57%. E o número de quem aprova, que era 57%, foi para 39%. Ou seja, uma mudança significativa que mostra a desaprovação aí no modelo de combate à pandemia do atual presidente. Aqui, uma avaliação do Ministério da Saúde, também mostra uma avaliação regular, não é? Nessa tabela 28 aqui, a maioria identifica como maior responsável pela demora na vacinação contra a Covid-19 no Brasil o presidente Jair Bolsonaro, com 49% dos entrevistados apontando ele. E aqui eu trago um dado econômico para finalizar a análise da pesquisa. É a percepção sobre o aumento dos preços dos produtos. Provavelmente, esse dado aqui, ele explica todo o resto do que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Com essa queda significativa, expressiva, na intenção de voto para presidente, na avaliação do governo, que caiu significativamente. Então, isso tudo tem uma explicação. E a explicação pode ser essa daqui, ó. 92,4% dos entrevistados dizem que os preços estão aumentando muito. E apenas 5,7% dizem que os preços estão aumentando pouco. Esse aumento geral dos preços, provavelmente, é o grande responsável por essa situação em que se encontra o atual presidente da República. Ele provavelmente vai perder o mandato se isso não for revertido, ou seja, se essa tendência não se modificar nos próximos meses. Se os preços continuarem aumentando, a chance de Jair Bolsonaro para 2022 são praticamente nulas. Ele estaria literalmente fora da disputa presidencial, o que pode eventualmente acontecer, pelo menos é o que mostra aí essa pesquisa. Ela está trazendo essa informação
de uma análise estatística. É possível que a pesquisa ainda esteja errada. Eu confio muito nos dados da CNT-MDA, por causa da série histórica e porque sempre foram dados que são divulgados na íntegra, o relatório inteiro. Você pode, inclusive, baixar o relatório inteiro da pesquisa e analisar, como eu fiz aqui. Então, são indícios de que a pesquisa é bastante confiável. É paga pela Confederação Nacional dos Transportes, não é paga por nenhum veículo de comunicação. A CNT tem um contrato com essa empresa MDA já faz bastante tempo, então não é uma coisa nova, não está sendo feito para o governo de Jair Bolsonaro. Já aperreou muitos governos anteriores, inclusive no caso da Dilma, que já chegou a ter uma reprovação muito maior do que essa que o Jair está tendo agora. Então, ficam aí os dados para a sua análise. Eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, para deixar seus comentários. Se você gostou, deixe seu like e mande esse vídeo, compartilhe ele com alguém que precisa ficar sabendo dessas informações. Um grande abraço e até a próxima.